Vladimir Putin está tentando reconstruir o Império Russo. Você já ouviu isso? Mas o que será que é o Império Russo? Qual que é a diferença do Império Russo para a Rússia de hoje ou para a União Soviética? O que é um império para começo de história? Vamos esclarecer tudo isso agora! Antes de começar a guerra da Ucrânia, o Vladimir Putin veio a público, ele fez um pronunciamento à nação, revisou toda a história da Rússia e explicou os motivos pelos quais estava agora começando essa operação militar especial, como eles chamam por lá. Ele apresentou três principais motivos para isso. O primeiro motivo foi a aproximação da OTAN do território russo. E a OTAN, como a gente já explicou aqui em vários vídeos, era uma aliança militar que foi formada para combater a União Soviética, para fazer frente à União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Então, se alguém está se preparando para uma guerra contigo e começa a se aproximar, isso é uma ameaça, Você pode decidir não fazer a guerra, mas isso é claramente uma ameaça. O outro argumento apresentado pelo Vladimir Putin foi a desnazificação da Ucrânia, vocês entenderam, E realmente lá na Ucrânia existiam grupos narcisistas, como a gente sabe, Tinha o batalhão lá de Narcisov e vários outros grupos menores. Agora, foi esse também o fator preponderante? A gente não sabe, mas é um argumento que faz sentido. Então, Vladimir Putin também lançou. A terceira deixa foi a explicação dele de que o colapso da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século. Então, se ele acha que foi a maior tragédia geopolítica do século, é porque ele gostaria que isso não tivesse acontecido. Inclusive o eurasianismo, que é a ideologia do principal mentor ideológico lá na Rússia nesse momento, que é o seu Alexander Dugin, defende também que a primeira coisa a se fazer é reunificar os povos que falam russo. E é por isso que muita gente fala que o que o Vladimir Putin está realmente fazendo é tentar reconstruir o Império Russo, apesar desses outros argumentos aí também fazerem sentido. Então vamos entender nesse vídeo o que é o Império Russo. Um império, pessoal, nada mais é do que um país, um governo que engloba vários países, vários territórios e vários povos diferentes. Isso não é um conceito novo, na verdade é um conceito muito antigo. O primeiro império data lá da época da Mesopotâmia, antes de Cristo, e o império mais famoso da história foi o Império Romano, que é esse daqui que eu vou botar no mapa aqui para vocês. Olha como que o Império Romano ele englobava praticamente todo o sul da Europa e o norte da África e o Oriente Médio. Esse pessoal aqui eram povos distintos, que falavam idiomas diferentes, tinham culturas diferentes. Então, quando você coloca vários povos diferentes sobre o mesmo governo, isso é o que a gente chama de um império. Hoje em dia, a maioria dos povos tem um governo próprio, mas existem alguns impérios ainda, como, por exemplo, a própria Rússia. A própria Rússia pode ser considerada um império, porque debaixo do governo russo, ali naquele território que a gente chama de Rússia, existem vários povos distintos que falam outras línguas até hoje, que têm outra religião, outra cultura, como o caso do Daguestão, como o caso da Chechênia. Isso são povos muçulmanos, são povos conquistados, são regiões conquistadas pela Rússia. Agora, quando se fala em reconstruir o Império Russo, as pessoas estão se referindo à extensão máxima que o Império Russo chegou, que foi logo antes da Primeira Guerra Mundial. Esse daqui era o Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial. Reparem que o território da Rússia ia até a divisa com a Alemanha. E nem existiam mais países chamados Ucrânia, Polônia, Lituânia, Estônia, Látvia, Bielorrússia, Geórgia. Não existia, isso aqui era tudo Império Russo. Nem a Finlândia não existia, pouca gente sabe, mas a Finlândia era parte do Império Russo antes do começo da Primeira Guerra Mundial. Aí na Primeira Guerra Mundial, a Rússia toma um ferro lá contra a Alemanha, um pouco pelo fato de estar acontecendo revoltas dentro do Império, que eram as revoltas dos comunistas, dos bolcheviques, que nada mais era do que o Partido Comunista. Eles estavam fazendo uma revolta para tentar derrubar o Tsar, matar o Tsar, Foi o que eles fizeram, mataram toda a família do Tsar para instaurar o comunismo. Então, como que eles fizeram isso? Bom, a revolta já estava acontecendo. A Alemanha ajudou, Ela mandou o Lenin, que estava exilado lá na Suíça, lá para São Petersburgo, em um trem cheio de dinheiro para ajudar a fomentar a revolta lá, para que a Rússia saísse da guerra. Foi isso que eles fizeram. Porém, quando eles assinaram o acordo de paz com a Alemanha para sair da Primeira Guerra Mundial, nesse tratado de paz a Alemanha impôs condições super rígidas contra o Império Russo,
inclusive abrir mão de todos esses territórios aqui do leste europeu, o que hoje é a Ucrânia, a Bielorrússia, a Lituânia, a Látvia, a parte que eles tinham da Polônia, a Estônia, a Finlândia. Tudo isso daí se tornaram países independentes por uns 4, 5 anos apenas, porque depois os bolcheviques tomaram o poder e então eles construíram a União Soviética. Então, às vezes, no meu vídeo aqui eu falo Rússia, União Soviética, tudo misturado no mesmo vídeo, porque na verdade é tudo a mesma coisa mesmo. Dá uma olhada aqui no território da União Soviética, comparado com a Rússia hoje e o Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial. Reparem que o Império Russo e a União Soviética é o mesmo território, pessoal. É praticamente o mesmo território. Só que os comunistas mataram o Tsar para acabar com o Império, então eles não iam chamar a União Soviética de Império Russo. Então a grande sacada aí dos comunistas foi chamar isso aí da União Soviética, né? Dá uma impressão de que é uma coisa assim mais voluntária, mas na verdade voluntário não tinha nada, né? Quem não aderisse aí ia tomar chumbo. Então a União Soviética nada mais é do que a reconstrução do Império Russo após a Primeira Guerra Mundial, só que agora sobre o governo comunista. Olhando para esse mapa fica muito claro isso. A gente pode ver aqui a sobreposição da Rússia em verde escuro com o Império Russo e a União Soviética. Então, quando se fala em Rússia, União Soviética e Império Russo, estamos nos referindo ao mesmo país, a Rússia. A única diferença é o período em questão. O Império Russo, obviamente, veio antes da União Soviética, que veio antes do que é a Rússia hoje. Aqui nessa região em verde escuro está o território da Rússia hoje. Depois dessas duas regiões, que em verde um pouco mais claro, fizeram parte tanto do Império Russo quanto da União Soviética. E a única diferença entre União Soviética e Império Russo, em termos de território, é essa região verde clara e essa região em vermelho. Essa regiãozinha em vermelho aqui fez parte da União Soviética e não fazia parte do Império Russo. Já essa região em verde claro, onde hoje é a Finlândia, fez parte do Império Russo e não fez parte da União Soviética. E também essa outra região em verde claro aqui, que é a Polônia, um pedaço da Polônia, fez parte do Império Russo e não fez parte da União Soviética. Tudo o resto, aqui nessas duas tonalidades mais escuras de verde, era parte tanto do Império Russo quanto da União Soviética. Então só o que mudou foi o governo do Império Russo. O líder era um tsar, então era uma espécie de monarquia. O Império Russo decide sair da Primeira Guerra Mundial. No Tratado de Paz com a Alemanha, ele perde esses territórios em verde escuro aqui, só que ao mesmo tempo estava rolando a Revolução Comunista. Quando os comunistas conseguem derrubar o Império, eles reúnem isso ao Império sob o nome de União Soviética, porque agora trata-se de um governo comunista. Então eles mudaram o nome, mas eles praticamente recuperaram todo o território do Império apenas 4, 5 anos depois de ter perdido esse território na saída da Primeira Guerra Mundial. Porém, durante a existência da União Soviética, alguns movimentos nacionalistas em várias regiões aí da União Soviética, inclusive na Ucrânia, ganharam força. E aí o governo central, que no Império você sempre tem esse problema, né? Quando você está governando povos que não são originalmente o teu povo, sempre existe o nacionalismo, a questão do nacionalismo, que é o regionalismo, né? O pessoal ali na determinada região que fala um idioma diferente, tem uma cultura um pouco diferente, quer ser independente. Então esse sempre é o problema de todos os impérios. Ninguém aceita pacificamente ser governado por um povo diferente. Então em qualquer império, desde o Império Romano, todos os impérios, existe uma tensão muito grande dos grupos nacionalistas das regiões que estão mais afastadas ou que são mais diferentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista linguístico. Em todos os impérios, manter as bordas do Império Romano manter a Grã-Bretanha, manter o Egito. Esse pessoal falava idiomas diferentes, tinha cultura diferentes, tinha histórias diferentes. Então sempre existe essa tensão. E para você manter isso junto, você precisa de repressão. É por isso que quase todo o Império tem um governo autoritário, que na base da democracia fica difícil. Então, durante a União Soviética, mesmo a União Soviética sendo um governo super autoritário, né? Um governo comunista super autoritário, quem discordava e acabava perdendo a vida muitas vezes, mesmo assim existiam aí grupos nacionalistas espalhados por várias partes da União Soviética. E para contornar isso um pouco na base da política, o governo central da União Soviética dava o status de república para determinadas regiões, como aconteceu no caso da Ucrânia e várias outras repúblicas que existiam dentro da União Soviética. E depois essas repúblicas acabaram pedindo independência lá em 1991.
E isso foi o que a gente conhece como o colapso da União Soviética. Nem todas as repúblicas conseguiram independência. Existem ainda até hoje muitas repúblicas, 20 e poucas repúblicas ainda dentro da própria Rússia, como a República da Chechênia, de Tuva, do Daguestão, que são governos regionais sob o comando de um governo central. Quando passa muito tempo, aí esses governos regionais acabam perdendo força, a cultura se mistura mais e acaba virando tudo uma coisa só. Aí as características de império acabam perdendo um pouco de força, que foi o que aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inicialmente, eles estabeleceram colônias aqui na região leste, na costa do Oceano Atlântico. Os ingleses vieram aqui e estabeleceram essas colônias aqui. E depois eles foram se expandindo para o oeste, englobando outros povos. Eles compraram território que era colonizado pelos franceses, por exemplo, e depois eles tomaram toda aqui a costa oeste dos Estados Unidos, que era território do México. Então os Estados Unidos também eram um império. Só que quando muitos séculos se passam e você mistura toda essa cultura aí, as características de império se dissolvem e você acaba tendo um país mais conciso e mais estável. Já na Rússia isso ainda não aconteceu por completo. Lá nos anos 90, por exemplo, ainda teve uma guerra entre o governo russo e a Chechênia, porque os chechenos queriam se separar, né? Eles são chechenos, eles têm idioma próprio, eles são muçulmanos, eles ainda têm uma identidade cultural separada. Já no caso da Ucrânia e da Bielorrússia é mais curioso, porque apesar deles terem tido movimentos separatistas e nacionalistas no passado, que levou eles a se separar da Rússia no fim da União Soviética, esses povos são povos culturalmente muito próximos da Rússia, porque isso daí tudo é o berço do Império Russo. Esse é o mesmo povo, né? Ali onde hoje é a região de Kiev e o sul da Bielorrússia, ali que o povo russo formou uma identidade própria, com a mistura das tribos eslavas, como os vikings que passavam por ali em direção ao Império Bizantino. Então, quando isso se separou com o fim da União Soviética, formaram-se aí 3 estados eslavos. Então, quando se fala em reconstruir o Império Russo, estamos nos referindo à reconstrução do território russo que estava lá antes da Primeira Guerra Mundial, que é muito parecido também com o território da União Soviética. E dessa forma, a Rússia teria mais força no cenário geopolítico mundial. É isso que prega o eurasianismo do seu Alexander Dugin, que é a ideologia predominante hoje no governo russo. Então existe a questão da OTAN? Existe. É um problema isso para a Rússia? É um problema sim. Você tem o seu maior rival aí chegando militarmente próximo a você, tentando ter influência política no território que fazia parte do seu país no passado. Então isso é sim um problema para a Rússia. Não dá para dizer que isso é só desculpa. Não é só desculpa. É um problema sim para a Rússia. Existem grupos neonarcisistas na Ucrânia que atacam russos, que são contra os russos, que gostariam de eliminar os russos da face da terra. Existe sim. Isso aí está documentado, isso aí está comprovado. Agora, para os Estados Unidos, ver a Rússia com um território desse tamanho, esse tanto de recursos naturais, esse tanto de gente unido sobre o mesmo governo é uma ameaça. Assim como a China é uma ameaça para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra, se tornou a única potência, o único líder. Praticamente ditaram as regras do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então, quanto mais força tem os seus inimigos, pior fica para você. Então é por isso que para os Estados Unidos não existe interesse nenhum nesse fortalecimento, até porque a Rússia nunca dançou conforme a música tocada pelos americanos. A Rússia sempre foi aí um rebelde à liderança dos Estados Unidos. E esse é um dos motivos pelo qual a OTAN está apoiando os ucranianos para lutar contra os russos, para atrasar esse projeto e inviabilizar, se possível. Se você quiser saber mais detalhes sobre a reconstrução histórica que levou a essa guerra, assiste esse vídeo aqui e eu vejo vocês por lá. Tchau!